Olá, eu sou Carla Vaz, professora e coreógrafa de balé clássico e jazz. Moro na cidade de Cachoeiras de Macacu e eu não comecei balé muito cedo, mas eu me dediquei muito. Eu nunca me esqueço de agradecer a minha primeira professora, que foi a Cândida Nogueira, que eu tenho a honra e o orgulho de falar que foi minha primeira professora de balé. E eu acho que nenhum aluno deveria esquecer sua primeira professora. E ainda nessa pandemia, né, com muitas restrições, né, a gente em casa, eu tive a honra de conhecer uma professora e mestra de balé, que é a Alice Arja. Ela dá cursos maravilhosos e me abriu mais um leque de conhecimento. Fica aqui uma dica para professores que querem se aprofundar mais, saber mais, porque professor nunca para, né? A gente tem sempre que estar estudando para dar o melhor para os nossos alunos e para nós mesmos. Com 12 anos de idade, eu já comecei a colocar currículo na minha cidade, né? Porque eu queria dar aula, né? Essa sempre foi. Aí a minha visão começou a focar em dar aula, mas também tinha que fazer todo o processo de cursos, né? De escola de dança, né? De estudar, ter procurar um lugar, né? De estudo para, né? Melhor trabalhar com tudo isso, né? Que professor tem que ter isso, né? Tem que ter essa bagagem bem legal. Aí eu comecei a botar currículo na minha cidade. Aí com 12 anos de idade eu comecei a dar aula na minha cidade, né? Para todas as escolas da minha cidade. Aí a diretora organizava uma sala, né? Não com tantos recursos, mas já para as meninas irem treinando, se adaptando, ter, né, ter conhecimento de um balé para quando chegasse no dia de desfile, as meninas se sobressair, né? Tinha um corpo coreográfico e tinha as balizas. Então elas saltavam, dançavam, fazia coreografias, tal. Então aquilo na cidade, todo mundo esperava esse momento. Aí eu comecei a trabalhar direto nas escolas, né, para fazer esse trabalho com as alunas, né, tanto de pequenininha até adulta. E depois eu fui chamada para dar aula numa academia, né? Que eu tenho um profundo agradecimento a uma pessoa assim que abriu as portas para mim também, acreditou, né? Eu tava no comecinho, mas mesmo assim ela acreditou, ela me chamou para trabalhar com ela, né? E eu fui. Mais uma experiência. Ela assinou minha carteira, foi minha primeira carteira, né, assinada, foi ela que assinou. Todo mundo conhece, a nossa querida, né, da nossa cidade, é a Sônia Seara, que eu tenho um profundo agradecimento. E por aí foi, né? Aí depois eu fui dar aula em outros lugares, em outras cidades. Aí procurei cursos, né? E comecei numa escola de dança, né?
dessa escola de dança, eu dancei em teatros municipais e não parava. E curso. E fiz curso com Caio Nunes, Carla Martins, Cláudia Araújo e vários outros. Dancei com várias personalidades da dança, que eu tenho um profundo agradecimento. Mas não era isso que eu queria. Eu não queria ser bailarina de palco. Eu queria ser professora, coreógrafa, né? Era isso que eu queria ensinar. Aí foi aonde eu comecei a fazer um curso específico de professores, né? Aí consegui tirar minha carteirinha do DRT, né? Consegui tirar minha carteirinha do DRT, graças a Deus. Aí me tornei profissionalizante, né? Sou sindicalizada. E aí abriu mais portas para mim, para fazer vários outros cursos. Aí assim fui, fazendo vários outros cursos, muito certificado, graças ao meu bom Deus. E no começo também foi muito difícil, porque eu não sabia andar no Rio de Janeiro. Meu pai que me levava, né? Meu pai me levava na porta, conhecia todo mundo, tal, e me esperava sair. Era 3 horas de curso, 4, 5 horas de curso. Meu pai me aguardava para poder me ensinar como voltar. E ele fez isso umas 2 vezes, graças a Deus, eu comecei a perder esse medo e comecei a ir sozinha e voltar sozinha. Mas no começo ele que me levava. Então você vê aí o apoio da família, como que é importante esse apoio da família no começo. Por isso que eu sempre falo, é bom essa relação, tem que ter essa relação, não só com o professor e o aluno, mas também o professor, aluno e os responsáveis, para passar essa importância de estar dançando, de querer dançar, né? De ter essa profissão. E essa minha trajetória, assim, um pouquinho, né, da minha trajetória. Nesses períodos eu fiz muita coisa, dancei em vários lugares, e assim foi. E até hoje eu faço parte do corpo de jurados, né, de bandas e fanfarras na minha cidade, né? E participei também de muitos festivais, né, que nós, professores, né, organizava na cidade, a prefeitura, né, sempre junto com os profissionais, organizando esse evento, né? E é isso, hoje eu dou aula, né? Eu sou professora e coreógrafa de balé clássico e jazz, e sou profissional, faço parte do Sindicato dos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro e sempre fazendo curso. Agora com essa quarentena, como eu já tinha falado lá no começo, estou fazendo curso com a Alice Arja, que é professora de balé clássico e mestra de balé, que é uma pessoa maravilhosa, cursos maravilhosos, né, que eu falo sempre para minhas alunas nesse período, né, que eu comecei a dar aula, e eu comecei a colocar minhas alunas, né, mais treinada, eu tentei fazer com que a minha primeira professora de balé, Cândida Nogueira, fez comigo. Vem no baby class, vem na aula infantil, vem no infanto juvenil, vem na aula adulta, vem para poder elas adquirirem experiência, porque na minha cidade precisa, né, tá assim, crescendo em relação à academia, né, e as mães estão entendendo a importância, né, os responsáveis estão entendendo a importância de dança, de se expressar, né, até mesmo de correção, porque eu corrigi muito pezinho de aluna, perninha, então é muito coluna, postura, então
isso está muito procurado, né? E geralmente os profissionais, né, que atendem essas crianças sempre recomenda a dança, né? Principalmente o balé, que, né, trabalha essa postura, né? Trabalha os movimentos com mais calma, tudo para encaixar no lugar. Então, aí eu sempre falei com as minhas alunas. Eu já coloquei muitas meninas no mercado de trabalho, mas eu sempre falo para elas: nunca para, vai em frente, tira a sua carteirinha profissional, porque vai te dar toda a segurança e toda a base, né? E sempre curso, sempre se reciclando, né? Sempre se reciclando, sempre buscando o melhor para os seus alunos e para si mesmo. Espero que elas sigam o meu conselho, né? Essa é um pouquinho da minha trajetória de dança até hoje. E eu dou aula até hoje para baby class até a fase adulta, né? E dou aula também para livre, né? Um balézinho livre para pessoas que assim que não tem mais o perfil de bailarinos, né? Mas gostam da dança, são amantes da dança e o sonho de fazer balé. Então eu tenho essa turma de mães, de alunas, rapazes também, maravilhosa essa turma, que eu deixo assim, eu faço uma dança mais livre, com técnica de balé sempre, né, com a técnica de balé, e eles se sentem assim, realizados, e eu também fico realizada. O meu trabalho é 3 vezes na semana, sendo que eu tiro um dia dessa semana para dar aulas técnicas, que é importantíssimo o aluno ter esse contato, essa experiência, né, esse conhecimento de aulas técnicas. Ele vai ouvir melhor, vai pronunciar melhor corretamente e vai escrever corretamente. Então, ajuda muito o aluno a lidar com esse conhecimento. Quando eu fiz a psicologia da dança, eu percebi que nós, professores, somos psicólogos tanto dos alunos quanto dos pais, porque você tem que entender o seu aluno dentro da sala de aula, né? Porque cada aluno tem sua particularidade. Então, é importante que você interaja com os pais, né? Para você conhecer o seu aluno na sala de aula, né? A gente acaba se tornando psicólogos, né? Dos alunos e dos pais. Porque o aluno vai com muito sentimento para uma sala de aula, né? Porque além daquilo ali ser novo para ele também é um momento onde ele se expressa com o corpo, com o gesto. Então você tem que estar muito atento a isso, né? Então eu acho muito importante ter essa ligação, não só professor e aluno na sala de aula, mas professor, aluno e responsáveis, né? É muito importante. E planejamento de aula também, que é uma coisa muito importante para o professor, porque ele vai seguir aquela linha, né, do planejamento de aula, né? E ele vai saber detectar se o aluno está se desenvolvendo, está chegando no objetivo ou não.
Se não tiver, é tudo anotado, né? Isso aí tem que ter tudo anotado, tudo bonitinho, dia tal, tal, e anotar o conteúdo da aula. E sim, e ter uma fichinha de cada. Eu costumo fazer isso, além do planejamento de aula, além do diário, eu costumo ter fichas individuais de cada aluno, porque ali eu relato o desenvolvimento de cada um e as dificuldades. Na minha ficha, eu posso colocar uma observação e ver um dia, escolher um dia para voltar àquela aula que aquele aluno teve aquela dificuldade, tem aquela dificuldade, né? E tentar ajudar cada mais um pouquinho, né? E assim, e professor, tem muito professor que fala assim, mas eu dou aula, eu falo os passos todos os dias, quando eu peço para fazer, não sabe, esquece, aí eu tenho que lembrar. Sim, o professor sempre vai lembrar o nome do passo, vai falar o nome do passo, sempre, sempre. Isso aí é a vida inteira. Isso aí é o papel do professor, né? Sempre falando o nome do passo, sempre lembrando, sempre dando uma dica, sempre, né? Isso é importante. Tanto o aluno se sente mais seguro, né? Frisa mais e é o papel do professor. Errou, fala, repete. E é assim, sempre. Nesse período de pandemia, que eu tive a honra de estudar com Alice Arja, e nesse estudo eu acabei percebendo que a linha da metodologia de ensino é a mesma que eu venho usando sempre, né? Que é a Vaganova. A Vaganova é fácil de ser aplicada desde o baby class até a fase adulta, até a técnica. Ela é bem mais fácil de ser aplicada. Claro, assim, pegando recursos também de outras escolas de dança, porque isso vai ajudar com que o aluno saiba que nas outras escolas tem uma outra metodologia e tem uma outra terminologia. Então, ele sabendo a terminologia a fundo, ele vai conseguir, se caso ele sair para uma outra escola de dança, ele vai conseguir acompanhar, porque ele vai ter o entendimento de terminologia. Entendeu? Então, a importância de se exercitar e respeitar a terminologia, que é em francês. Claro que a gente não vai precisar ficar usando, né, o tempo, nem a gente nem usa o tempo inteiro os nomes técnicos, né? Até eu mesmo me pego falando frente, lado, atrás, em vez de ser devant, à la seconde e derrière. E por aí vai, né? Os nomes que tem que ser feito, porque como eu aprendi, balé, nomes de passos do balé tem nome e sobrenome. Então é bom falar, né, certinho o nome todo. Então, aí vem a parte do baby class, né? Que não precisa, principalmente o baby class não precisa, né, ser o tempo todo, né, o nome técnico. Vai da criatividade de cada professor, né? De formar um nome lúdico para cada passo. Eu chego no meu baby class, né, nas aulas, e eu falo, janelinha aberta, já sabe que é o andeó.
Senta na cadeirinha alta da bailarina, sabe que é o demi-plié. Senta na cadeirinha baixa da bailarina, sabe que é o grand plié. Sobe no sapato alto da mamãe, sabe que é a meia ponta. E por aí, a pose da bailarina, sabe que é a perninha lá no passê. Janelinha fechada, janelinha aberta. Cadeira alta da bailarina, voltou. Cadeira baixa da bailarina, passa manteiguinha no pão, voltou. Fechou a florzinha, abriu a florzinha e as pétalas caíram no chão. Na cintura, subiu no sapato alto da mamãe, fechou a florzinha, bailarina da caixinha de música. Bem devagarinho, picadinho. Desceu, abriu a florzinha e as pétalas caíram no chão. Beijinho no joelho, beijinho no joelho. Avião da bailarina, o equilíbrio. Voltou, mostrou o pezinho, mostrei o outro, mostrei o outro, mostrei o outro. Voltou, pontinha do pé e o pezinho lá na frente. O chão tá quente, o chão tá quente, o chão tá quente. Voltou outra perninha, o chão tá quente, o chão tá quente, o chão tá quente. Voltou, pose da bailarina. Voltou, as pétalas caíram no chão. E o pulinho da bailarina. E abre, fecha, abre, fecha. Pulinho do gato. Minhau, minhau, minhau. E a ventania da bailarina. A ventania da bailarina, outra perninha. Foi? Ó, primeira, segunda. E segurei uma bola grandona. Segurei duas bolas grandonas no braço. E desceu. E lado. Perninha atrás. Agradece. Lado. Perninha atrás. Agradece. Cada professor vai ter a sua criatividade de trabalhar com a criança nessa faixa etária, né? Nesse período do baby class até uns 6 anos e meio. Mas nunca esquecendo de sempre soltar o nome técnico, sempre soltar o nomezinho completo, todo bonitinho, porque isso vai ajudar o aluno lá na frente, quando ele tiver que fazer a decomposição dos passos. Quando o professor, pedir que o aluno decomponha aquele passo. Um exemplo, vou pedir um aluno para decompor o développé devant. O aluno vai saber que vai ter que passar pelo sous le cou déplié, subir no retiré devant, demi-attitude e desenvolver no développé. Então, isso é a decomposição do passo. Essa é a importância da terminologia do balé. E é isso. Vou executar alguns passos. O primeiro vai ser o assemblé. Bom, vamos lá. Preparou. Pode ser na segunda. Dependendo da coreografia, você altera os braços. Tá bom? Mas vamos lá só na segunda. E ó, arrasta, ponta, traz para a terceira. Eu lembro que, assim, o meu pai, ele, quando viu o balé pela primeira vez, quando eu fui para o balé, foi com uma amiga, e
escondido, né? Minha mãe não sabia nada, meu pai não sabia nada, foi escondido. Eu sentei, olhei, falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Aí, na outra semana, eu fiz a minha inscrição, falei que minha mãe estava viajando, que não podia assinar no momento. Aí eu comecei a fazer aula, uma amiga me emprestou uma coisa, outra me emprestou outra, tal, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer aula. Aí depois eu falei com a minha mãe, aí minha mãe comprou um colã, aí foi comprando as coisas de pouquinho a pouquinho, sem meu pai saber, porque meu pai não podia saber, né? Que era medo do meu pai brigar. Aí, porque tá comprando as coisas, não sei. Antigamente tinha isso, né? Escondia. Tinha um momento certo para falar. Aí, quando meu pai ficou sabendo que ia ter uma apresentação de balé, que não sei o que, tal, aí ele tinha comprado um carro, um Opala na época. Aí nós fomos todos no Opala. Quando meu pai viu a apresentação de balé e viu eu dançando, ele ficou maravilhado, ele gritava assim, lá no canto, é minha filha, ela é minha filha, que tá dançando. Olha, ele ficou deslumbrado. Dali pra frente, ele comprava minha sapatilha, fazia questão de comprar minha sapatilha. Ele trazia na caixa, embrulhado no papel de presente, ele fazia questão disso. Aí, quando ele fazia questão, no dia da apresentação, né, no final do ano, ele fazia questão de pagar uma pessoa para me levar primeiro, sozinha, com as minhas roupas no carro. Depois a pessoa ia lá pegar a família, o resto da família. Era assim, aí eu chegava, né, no carro, tal, cheio de bolsa, cheio de coisas e tal, para dançar. Ele fazia questão disso. E fazia questão, sempre fez questão de gritar lá na fila, minha filha, hein? É minha filha, essa é minha filha. Então, foi assim, no começo foi momentos muito difíceis, porque balé nunca foi barato, né? Até as roupas difíceis de encontrar, tem loja específica para material de dança. Então, era muito difícil na época quando eu comecei, mas eu, na minha força, no meu objetivo, na minha perseverança, eu consegui. Aí, teve um dia que eu falei que eu ia sair do balé, porque eu não tinha como pagar. Aí, a professora Cândida Nogueira, minha amada, ela conversou com os donos e falou pra mim, falou assim, olha, você vem mais cedo, que você vai me ajudar no Baby Class. Aí eu fui mais cedo, comecei a ir mais cedo, primeira aula era os Baby Class, aonde ela me ensinou, eu ganhei um presente, porque ela me ensinou como trabalhar com Baby Class. Eu tinha 11, 12 anos, quando eu comecei a trabalhar com Baby Class. Aí foi aonde eu terminei o meu curso, porque senão eu tinha que parar, né? Porque as coisas foram ficando apertadas. Meu pai, na época, tinha que reformar a casa, porque a gente tinha vindo de uma cidade, né, pra cá, pra Cachoeiras de Macacu. Então, quando a gente veio, eu era muito novinha, meu pai conseguiu comprar uma casa, mas a casa estava muito velha, então tinha que fazer uma reforma. Aí meu pai entrou na reforma e o meu balé, infelizmente, assim, quase que foi sacrificado. Mas eu fui salva pela minha professora maravilhosa, Cândida Nogueira. E que ela me deu, na verdade, ela que me deu esse presente, ela que me deu o presente, né? E eu peguei essa experiência. E minha aula era a última, 7 horas da noite. Eu ficava de uma, aproveitava, ajudava as outras meninas, adolescente, juvenil, adolescente. Aí, né, tem várias turminhas que eu
Aí aproveitava, acabava ficando, ajudando, tal. E eu comecei a pegar muita experiência em relação a dar aula para essa faixa etária, né? E eu agradeço muito por isso. Bumbum encostadinho na parede, tá? Não pode tirar o bumbum do chão. O bumbum tem que ficar encostadinho na parede, mas no chão. Vamos lá. Bumbum na parede. Levantei a perna. Vamos colocar uma pecinha anterior na parede. Faz uma borboleta. Força bastante. Fica um bom tempo. Conta de 1 até 30. Depois, ó, sobe uma perna. Deixa ela descer sem levantar essa daqui, sem tirar o bumbum no chão. E deixa ela lá, que ela vai descer sozinha. Conta de 1 até 30. Ou põe uma música que vocês gostam. Até o final da música vocês ficam lá. Depois volta e troca. Deixa, solta a perna, deixa ela ir. Põe uma música que vocês gostam, deixa até a música terminar, ok? Voltou. Sobe as duas, abre e deixa ela lá solta. Deixa ela descendo. Eu não vou forçar porque a parede aqui é cheia de buraquinho, vai furar minha meia. É de textura. Aí vai furar minha meia, ok? Aí então eu não vou forçar. Aí vocês deixam ela solta, põe uma música que vocês gostam, deixa até a música terminar. Depois traz ela, sei que vai doer, vai ficar molinha, vocês quase não vão sentir a perna, tá? Botou a perninha lá, ó, colocou a mãozinha aqui embaixo, sobe mais a perna. E levanta o abdômen, ó, o quadril, ó. 1, 2, de 1 até 30, tá? Sempre encolhendo a barriga. Sair, aí eu vou sair assim, enroladinha. Olá, meninas, minhas bailarinas lindas, que a tia Carla tá morrendo de saudade. Beijo em todas, nos responsáveis também, tá bom? Hoje a gente vai aprender a coreografia da gatinha, tá? Aí é pro Baby Class, mas as outras turminhas, se quiserem aprender também, tá? Ensaia, porque a gente vai dançar essa música da gatinha, tá bom? É de Sandy, a gata. Vamos lá? Sei que sou manhosa, sei que sou assim.
fica aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, mais explicações, mais estudo, tirar dúvida. Não esqueça de se proteger, álcool em gel, ó, máscara, tá bom? Um grande beijo para todos, saudades, e a gente vai se vendo por aqui, se falando, tirando dúvida, e é isso. Obrigada.